Nossa entrevista hoje é com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, Dr. Leonardo Avelino Duarte. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Como a OAB-MS se posiciona com relação à restrição de poder da CNJ na investigação da conduta irregular envolvendo juízes? Recentemente, no final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Dr. Marco Aurélio, deferiu uma liminar que restringe os poderes do CNJ para que essa entidade investigue os juízes somente de maneira suplementar, isto é, assim que as corregedorias locais dos tribunais de justiça tiverem concluído a sua investigação a respeito. Na prática, isso restringe a possibilidade de se fiscalizar a atuação administrativa dos juízes, porque não se tem notícia, Brasil afora, de que as corregedorias atuem de maneira eficaz nos eventuais abusos praticados pela magistratura. De maneira que a OAB Mato Grosso do Sul já emitiu nota reiterando o fato de acreditar que a emenda constitucional número 45, que criou o CNJ, conferiu àquela entidade amplos poderes de investigação, inclusive concorrentes às corregedorias locais. Nós temos a firme convicção de que o CNJ não pode se transformar numa espécie de IBGE nacional, né? Um IBGE do mundo jurídico, um órgão que somente colete dados e estatísticas sobre o funcionamento do Poder Judiciário. O legislador constituinte, ao criar o CNJ, quis certamente algo mais para aquela entidade. O posicionamento do OAB Nacional é no mesmo sentido do posicionamento do OAB Mato Grosso do Sul. A OAB Nacional já se manifestou também, agora no começo de janeiro, no sentido de acreditar que o CNJ tem competência concorrente às das corregedorias locais para a fiscalização da magistratura. A crítica que se fazia era que a fiscalização exercida sobre os maus magistrados não funcionava. Essa fiscalização era exercida pelas corregedorias, como de fato ainda é. Para algumas espécies de atuação administrativa dos juízes, não se conseguia de maneira eficaz controlar o exercício dessa atuação por parte das corregedorias. As corregedorias não faziam isso, atuavam de maneira corporativa. Tanto é que o legislador, ao criar o CNJ, sucumbiu ao anseio da sociedade, a um desejo antigo já, de se criar um órgão externo através do qual se pudesse observar e controlar a atuação desses magistrados que, por sua vez, extrapolassem do seu poder, exercessem atos equivocados. Se criou o CNJ, através da emenda constitucional número 45, em 2005, com esse intento, com esse propósito mesmo, se permitir que a atuação desses juízes que extrapolam do seu poder, que fazem o mal ao contrário de fazer o bem, pudesse ser mais firmemente controlada, porque se notou que as corregedorias não conseguiam a contento combater a atuação desses magistrados. Em 3 anos à frente da administração da OAB-MS, quais são as ações de destaque em prol dos advogados? O peticionamento eletrônico seria um desses avanços? O maior desafio encontrado pela advocacia hoje, ou seja, pelo cidadão quando procura o Poder Judiciário, é o peticionamento eletrônico. O processo hoje ele deixa de ser de papel e se torna cada vez mais eletrônico. Isso gera inúmeras dificuldades, tanto para o Poder Judiciário como também para o cidadão, para o jurisdicionado. Nós enfrentamos essa dificuldade com vários cursos de peticionamento eletrônico, implementando aqui em Campo Grande, na sede da Ordem dos Advogados, um local onde se pudesse obter a certificação eletrônica e, acima de tudo, conversando com o Tribunal de Justiça para que ele aprimore o sistema de peticionamento eletrônico, que no início apresentava muitas falhas de queda e ainda hoje apresenta muitas falhas de instabilidade. O sistema de peticionamento eletrônico veio para ficar, ele é o futuro. A Ordem dos Advogados do Brasil nunca irá se opor ao futuro, mas ela entende que o peticionamento eletrônico deve ser feito com responsabilidade, através de um diálogo com os operadores do direito, para que ele não se traduza num desafio para o cidadão que quer procurar a justiça, e sim para que ele se traduza numa
facilidade, numa benesse. O que é o programa Anuidade Zero? Nós criamos ano passado, em março do ano passado, o programa que era o Anuidade Zero. O que significa? O advogado que usufrui do sistema OAB, comprando livros na livraria da Caixa, comprando remédios na farmácia da Caixa, ou exercendo alguma atividade em alguma das lojas conveniadas com a Caixa de Assistência do Advogado, vai ter descontos na anuidade. E esse programa é um sucesso. Vários advogados já na anuidade de 2012 agora receberam descontos de até R$300 graças ao programa Anuidade Zero. Isso é uma coisa da qual nós temos bastante orgulho. É uma pontuação da maneira como ocorre com o cartão de crédito, que reverte na anuidade do advogado, de maneira a tornar a anuidade mais barata a todos nós, né? A luta da OAB-MS é contínua contra a arbitragem de baixos honorários? Nós temos vários casos aqui que o advogado procurou a Ordem dos Advogados do Brasil reclamando da fixação baixa de honorários. E nós temos atuado nesse caso com relativo sucesso como assistente litisconsorcial. O advogado procura a OAB, expõe a sua dificuldade, mostra a decisão que considera injusta de fixação de honorários e nós ingressamos na lei dizendo que é através do honorário que nós sobrevivemos efetivamente. Isso é uma maneira importantíssima de defender a dignidade da profissão do advogado. Essa dignidade é demonstrada através dos honorários de sucumbência. Honorários de sucumbência, todos sabemos, também se traduzem numa técnica de administração da própria justiça. Um honorário de sucumbência fixado de maneira baixa estimula a parte reversa, a parte perdedora do processo, a entrar com uma ação, às vezes, que sabe que vai perder. Já um honorário de sucumbência fixado de maneira condigna com a profissão, desestimula a parte que pode perder a ação a entrar com uma demanda temerária, a entrar com uma demanda onde saiba que vai perder. E a Escola Superior de Advocacia, a ESA? O prédio onde funciona a ESA atualmente é um prédio situado na rua Rui Barbosa, que é um prédio pouco utilizado. E é um prédio que não mais atende às necessidades da OAB de Mato Grosso do Sul. De maneira que, com muita alegria, estamos iniciando agora na semana do dia 16, o início da construção da nova sede da ESA, no próprio terreno da OAB, na Avenida Mato Grosso, onde pretendemos melhor prestar um serviço para todos os advogados de Mato Grosso do Sul. Dar à ESA a sede que ela merece ter, finalmente. Vamos encerrar a entrevista agora com um tema polêmico, exame de ordem. O exame de ordem, historicamente, sempre teve uma margem de aprovação em torno dos 15%. Não é uma margem alta. 15% significa que de cada 100 pessoas, 15 só irão se sagrar aprovados no exame de ordem. É uma taxa que revela que tanto o aluno, quando chega à faculdade, como a própria faculdade, muitas vezes estão despreparados para a realidade do ensino jurídico, a realidade da profissão do advogado. Isso dá à Ordem dos Advogados inúmeros desafios. O primeiro desafio é como melhorar o ensino jurídico. E isso tem que ser feito através de um diálogo constante com as faculdades. Um outro desafio, o desafio esse que nós estamos efetivamente enfrentando com peito aberto, é aprimorar o exame de ordem, deixar o exame de ordem cada vez mais justo, impedir que aquela pessoa preparada não passe no exame de ordem. O exame de ordem não tem o propósito de reprovar ninguém. O exame de ordem não quer excluir ninguém da prática da profissão da advocacia. Ali tem um único critério, que é averiguar se o candidato tem ou não tem condição de defender o interesse da parte em juízo. E esses últimos exames de ordem, realizados pela Fundação Getúlio Vargas, já têm demonstrado um notável avanço. Eles têm... e esse avanço se vê, inclusive, na quantidade de recursos. A quantidade de recursos interpostos contra os exames de ordem tem caído. E isso se dá porque as questões estão claras, as questões não têm interpretação dúbia, as questões não se traduzem em pegadinhas jurídicas. Há equívocos? Há equívocos. Por exemplo, no último exame houve falha de impressão, tanto na prova de constitucional como na prova de civil. Isso levou a Ordem dos Advogados a, inclusive, mudar o gabarito da prova. Mas, apesar desses equívocos, hoje se pode falar com toda tranquilidade que o exame de ordem é melhor do que aquele realizado 5 anos atrás. Tanto que acreditamos que este último exame de ordem vai ter uma margem histórica recorde
de número de aprovados. Acreditamos que o número de aprovados nesse exame de ordem vai bater a casa dos 25%. Eu conversei agora com o presidente da OAB-MS, Dr. Leonardo Avelino Duarte. Obrigado, Dr. Leonardo, pela participação do senhor aqui no Primeira Notícia, na 104 FM. Eu gostaria de agradecer, aproveitar a oportunidade para desejar a todos um bom 2012. Obrigada. E para o senhor também um feliz ano novo. Obrigado.